Mais um Astrologando aqui no canal. Dessa vez, signo de Aquário. É logo depois da vinheta. Olá, Segue Chique, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou o Anderson Delfini e por aqui, você já sabe, a gente fala de estilo e comportamento e você também pode me seguir lá nas minhas redes sociais, @Underdel no Facebook, Instagram e TikTok e no Twitter, @UnderdelOficial. Esse é o nosso quadro Astrologando, que uma vez por mês a gente fala sobre a astrologia aqui no canal. A ideia é que ao final de todos esses vídeos a gente tenha um curso básico de astrologia entregue aí para vocês. Então eu gostaria de saber o que vocês estão achando desse conteúdo de astrologia aqui no canal. Então já vai comentando aí embaixo o que vocês estão achando dos vídeos de astrologia. Aproveita, dá o teu joinha aqui pra gente neste vídeo de hoje. E se é tua primeira vez aqui pelo canal, você pode se inscrever no canal e ativar as notificações clicando no sininho e clicando em todas para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Como eu estava te falando, a gente já teve um vídeo desse quadro Astrologando, onde a gente falou do signo de Capricórnio. E eu vou deixar o link desse vídeo na descrição aqui embaixo e vou deixar também nos cards aqui em cima. Então, terminando hoje o signo de Aquário, você pode assistir o vídeo do signo de Capricórnio. Bom, vamos começar então o nosso quadro Astrologando, falando do signo de Aquário? Então vamos lá. Para você que está assistindo pela primeira vez, eu preciso dizer que quando a gente fala sobre um signo aqui no canal, nós estamos falando da energia pura do signo. Isso não quer dizer que você que seja daquele signo seja totalmente aquilo que a gente está descrevendo aqui. Nós somos um mapa astral como um todo. O mapa astral é um grande complexo de 12 casas, 12 signos, 10 planetas, os aspectos ou relações que esses planetas fazem entre si. Portanto, é muito mais complexo do que apenas o signo solar, né? O signo solar quer dizer o signo em que o Sol estava no momento em que você nasceu. Então, quando a gente diz, eu sou do signo de Capricórnio, sou do signo de Aquário, quer dizer que quando eu nasci, o Sol estava no signo de Capricórnio, ou Aquário, ou Virgem, ou Gêmeos. Então, quando a gente fala da descrição do signo aqui nesses vídeos, nós estamos falando da energia pura do signo e não de quem pertence àquele signo, porque quem tem aquele signo solar também tem um ascendente, tem uma lua, tem uma Vênus, enfim, um Plutão, um Saturno, enfim, nós somos o complexo inteiro do nosso mapa. Tá bom? Isso é importante deixar sempre muito bem claro. Eu já falei sobre isso no vídeo do signo de Capricórnio e vou repetir em todos os outros vídeos de signos, porque sempre alguém vai dizer, eu sou desse signo, mas eu não sou desse jeito que você está descrevendo, tá? Isso tudo vai depender do teu mapa como um todo. Tá bom? Vamos lá, vamos falar sobre o signo de Aquário. Aquário também, como todos os outros signos, possui um símbolo que está aí na tua tela para você ver. Esses símbolos são as duas ondinhas e muita gente já se confunde achando que são ondinhas de água. Mas Aquário não é um signo que pertence ao elemento água. Aquário é um signo que pertence ao elemento ar. E essas ondinhas que simbolizam Aquário, essas duas ondinhas que simbolizam o signo de Aquário, são ondinhas causadas no ar pelo deslocamento da eletricidade. Sim, o signo de Aquário é um signo extremamente elétrico e, portanto, ele causa perturbação, deslocamento no
ar. E esse deslocamento é simbolizado por essas duas ondinhas, então, que estão presentes no símbolo de Aquário. É muito importante que vocês decorem os símbolos que a gente vai apresentando aqui, porque esse é o alfabeto astrológico. Então, quando a gente chegar lá no fim do que se propõe aqui ser um curso, nós vamos interpretar um mapa astral como um todo. E no mapa astral, a gente nunca escreve o nome dos signos, dos planetas, a gente usa os símbolos. Portanto, isso vai formar um alfabeto astrológico. Os símbolos dos planetas, os símbolos dos signos, e por isso é bem importante que os símbolos estejam bem fixados na memória da gente. Bom, Aquário acontece do dia 21 de janeiro até o dia 20 de fevereiro. Isso também varia de ano para ano, porque depende do ingresso do Sol no signo que nós estamos falando. E isso pode variar de um ano para outro, pode acontecer entre o dia 20, 21 e 22. Para efeitos didáticos, nós vamos adotar do dia 21 de janeiro até o dia 20 de fevereiro. Tá bom? Como você vai saber se você nasceu no limite desses dias, se você é de um signo, ou seja, se o Sol estava num signo ou estava no outro? A única maneira de saber com exatidão é calculando o mapa astral, e aí sim você saberá precisamente a qual signo você pertence. Isso se você está no limiar aí entre os dias 20, 21 e 22. Tá bom? A única forma de saber é calculando ou olhando numa efemérides, que é o livro que compila as posições planetárias durante todos os anos, tá bom? Muito bem. Todo signo também tem um regente, e o regente de Aquário é o planeta Urano, que também tem o símbolo aí na sua tela para você já ir decorando esse símbolo de Urano, regente de Aquário. Eu falei também lá no início desse curso de astrologia que alguns signos possuem regente e corregente, ou dois regentes. E Aquário é exatamente esse caso. Aquário também é regido pelo planetinha Saturno. E Saturno tem um símbolo que vocês já conhecem, mas que eu vou colocar aqui na tela de novo para você relembrar. Porque Saturno também é regente de Capricórnio, que a gente já estudou. E, portanto, você já conhece esse símbolo que está na sua tela, que é o símbolo de Saturno, corregente de Aquário. Bom, como eu já disse, Aquário pertence ao elemento ar, e eu quero falar um pouquinho sobre a cor de Aquário. Aquário tem como cor o azul celeste e o azul piscina. Esse azul piscina é aquele azul, na verdade é este azul, que algumas pessoas enxergam como azul, outras pessoas enxergam como verde. Então é esse azul meio indefinido entre azul e verde. O azul celeste, não há dúvida, é aquele azul mais forte, o azul mais intenso, né? Então Aquário rege essas duas cores, o azul celeste e o azul piscina. Já vamos falar também sobre a regência de Aquário no corpo, porque lá no signo de Capricórnio eu esqueci de falar e ficou para o finalzinho do vídeo, então já vou falar que Aquário rege os tornozelos. Sim, enquanto Capricórnio, como a gente viu no vídeo passado, rege os joelhos, Aquário rege os tornozelos. E por isso é muito comum os aquarianos caírem dos tornozelos. O que isso quer dizer? Os aquarianos, eles às vezes, assim, é como se desse um tropeço, mas não é que ele tropeça, o pé fica e o tornozelo cai, e aí ele cai, lógico, né? Então os aquarianos são muito propensos à queda, porque eles têm os tornozelos mais fragilizados. Existe um enfoque dos aquarianos no tornozelo. Normalmente é aí que eles vão desenvolver algum tipo de problema, de dor, enfim. É comum existirem problemas para os aquarianos na área do tornozelo, porque Aquário rege os tornozelos.
Você está curtindo esse vídeo? Está gostando desse conteúdo? Então, ó, não se esqueça de dar o teu joinha, de fazer um comentário aí embaixo do que você está achando dessas aulas de astrologia, desse novo quadro aqui do canal, o Astrologando. Esse é o segundo vídeo do quadro Astrologando. Se você não viu o de Capricórnio, já está à disposição aí para você ver. E eu tô contando que, se é a tua primeira vez aqui pelo canal, você vai se inscrever e ativar as notificações. Posso contar com vocês? Já se inscreveu? Eu tô esperando você se inscrever aqui, hein? Vai lá. Se inscreveu? Então, legal. Agora a gente pode continuar o nosso vídeo. Vamos falar então de algumas palavras-chave para Aquário. Aquário tem como palavra-chave independência. Os aquarianos são pessoas extremamente independentes. Eles não gostam de depender ou de precisar de contar com os outros. Eles fazem o que precisa ser feito, eles não querem ter vínculo, eles não querem ter relação de dependência com qualquer pessoa que seja. São extremamente independentes e muitas vezes são considerados como pessoas frias exatamente por conta dessa independência. Os aquarianos detestam se sentir amarrados, presos. Eles prezam pela liberdade e, portanto, eles acham que eles precisam ser independentes para não causar uma prisão por dependência com qualquer outra pessoa que seja. Os aquarianos também normalmente aparentam ser mais altos do que eles realmente são, porque como Aquário é extremamente ágil, eles normalmente são mais esguios, e por serem esguios, eles aparentam ter uma altura maior do que o que eles realmente têm. São progressistas, eles gostam de tudo que está à frente do seu tempo. Então, outra palavra-chave para Aquário é progresso, progressista, porque eles gostam de inovar, eles gostam do que é moderno, do que é novo, do que é inusitado. Então a palavra-chave progressista ou progresso cai muito bem para Aquário. Outra palavra-chave para Aquário é chocar. Como eles gostam de tudo que está à frente do seu tempo, de tudo que é moderno, de tudo que é inovador, normalmente eles têm também ideias, posições que chocam, porque eles são muito modernos. Muitas vezes eles não são compreendidos pela sociedade do seu tempo. Eles são considerados chocantes, eles são considerados modernos demais, eles são considerados muito à frente do seu tempo, são muitas vezes incompreendidos. Então, chocar é também uma palavra-chave de Aquário. Mas como eles são vistos dessa forma, eles se acostumam com isso e eles gostam de serem vistos dessa forma. Eles gostam de serem vistos como chocantes, como diferentes. Então, muitas vezes, eles acabam falando coisas simplesmente pela vontade de chocar, simplesmente pela vontade de causar estranheza. Então é normal os aquarianos se comportarem, terem opiniões chocantes, opiniões que, vamos dizer assim, causa estranheza nas pessoas ao seu entorno, do seu relacionamento, nos conhecidos, no trabalho. Eles são sempre aqueles que trazem a novidade e que chocam. E muitas vezes eles têm opiniões simplesmente para chocar. Na verdade, ele nem pensa daquele jeito, mas ele acaba adotando aquela opinião para si, porque é uma opinião chocante, é uma opinião que vai causar estranheza. Eles gostam de ser diferentes, marcantes pela estranheza. Portanto, os aquarianos muitas vezes são tidos como excêntricos. Então, outra palavra-chave para Aquário é excentricidade, porque como eles são muito diferentes, como eles chocam demais, muitas vezes são considerados excêntricos. Por serem regidos por Saturno, eles são extremamente focados, eles são extremamente radicais. Então eles defendem suas opiniões a ferro e fogo. Então são radicais, são
focados, são determinados também. Como eu disse para vocês, Aquário não gosta de se sentir preso, de se sentir amarrado. Eles prezam a liberdade. E, portanto, eles não gostam muito de ter relações pessoais, para não se prenderem a uma pessoa só, uma pessoa exclusivamente. Portanto, os aquarianos funcionam muito bem em grupo e não individualmente. E aí, outra palavra-chave para Aquário é grupo. Eles gostam de todas as atividades que são feitas em grupo. Então, estudo em grupo, esporte em grupo, grupos de estudo, grupos de discussão. Então, os aquarianos funcionam muito bem nos grupos, mas funcionam muito mal nas relações pessoais. Então, são tidos como pessoas difíceis nos relacionamentos pessoais. Então, mais uma palavra-chave para Aquário é grupo. E especialmente os grandes grupos. Por exemplo, os sindicatos, as associações, funcionam muito bem nas academias, nas aulas em grupo, enfim, eles trabalham bem nos grandes grupos. Outra palavra-chave para Aquário é revolução. Como eles são à frente do seu tempo, eles defendem ideias inovadoras e, portanto, Aquário é o signo que promove as revoluções para trazer o novo, o diferente, o atual, ou mais do que o atual, o que está lá no futuro. Então eles são verdadeiros revolucionários. Eles causam revolução no seu meio, eles causam revolução na sociedade, eles causam revolução na maneira de pensar, na maneira de falar, na maneira de se relacionar. Então, eles são revolucionários, inovadores, excêntricos. E, portanto, podem ser considerados também intelectuais, porque estão sempre pensando em novidade. Então, intelectualidade também é uma palavra-chave para Aquário. Então, resumindo, Aquário é isso. Aquário é inovação, excentricidade, liberdade acima de tudo, não se prender a uma única pessoa. Eles gostam de se relacionar em grandes grupos, de trabalhar para o bem coletivo e não para o bem de um indivíduo especificamente. Eles gostam de serem vistos como os diferentes, os chocantes. Eles trazem sempre a novidade, o inusitado, o avançado, o que está lá na frente. Eles conseguem enxergar oportunidades que ainda vão acontecer lá na frente. Então são os grandes inovadores do zodíaco. Bom, o que eu tinha para te contar sobre Aquário é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você dê um joinha pra gente. Não se esqueça, isso é muito importante para ajudar o engajamento do vídeo, para ajudar o canal a crescer. Eu tô contando que se você ainda não se inscreveu aqui no canal, você vai se inscrever dessa vez e ativar as notificações aí no sininho, clicando em todas, que é para você receber sempre quando sair um vídeo novo aqui no canal, uma notificação para você vir correndo assistir, tá bom? Espero que vocês estejam gostando do Astrologando. Não esquece de comentar aí embaixo, é importante também comentar para ajudar no engajamento do vídeo e para a gente fazer essa troca. Eu vou te responder com certeza e você vai me contando o que mais que você quer ver aqui pelo canal, tá bom? Por hoje eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo aqui no canal, até o próximo Astrologando, falando de um novo signo, de um novo planeta, falando de astrologia aqui no nosso canal. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Fui!